Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre as medidas que os governos estão tomando depois das manifestações populares Brasil afora. Para falar desses assuntos, nossos convidados são os professores Nelson Garcia e Luciano Floriti. Luciano, a gente viu que a presidente apresentou aí, né, algumas ações, né, voltadas para a educação, para a saúde, para a questão do transporte, mas e essas representações aí políticas que estão tentando fazer alguma coisa, qual que é a equação disso tudo, hein? Os problemas que são trazidos pela população, digamos assim, transporte, educação e saúde, eles são demandas da população que, para ser realmente atendidas, e são demandas bem legítimas, para ser realmente atendidas, provavelmente elas precisam mexer na equação econômica e política que está aí. Quando você fala de transporte, por exemplo, você está falando da cidade. Você está falando da cidade como um todo. Você está falando de por que as pessoas têm que viajar tanto para encontrar um lugar onde poder morar. Por que as pessoas têm que se deslocar tanto para encontrar um terreno que caiba no salário que essa pessoa tem. E a razão dessa distância não é apenas pelo transporte, embora piora pela qualidade do transporte, mas tem a ver com questões como, por exemplo, a especulação imobiliária. Se tu vai falar da saúde, que o SUS funcione de fato como se espera que funcione. O SUS é o maior sistema universal de atendimento à saúde que existe no mundo, enquanto concepção. Mas ele ainda não realizou tudo aquilo que ele proclama que viria a realizar. Teoricamente é perfeito, né? Exatamente. A sua proposta é de ser o maior sistema de saúde universal, integral, com seus princípios de integralidade, de equidade, de universalidade, e neste sentido não existe outro desse tamanho no mundo. Então, é uma ambição política muito grande conquistar e realizar isto. E é possível, sim, com uma outra equação econômica política. E o problema da educação é mais ou menos semelhante a esse. O problema é que essa nova equação precisa de um sistema político que realmente represente adequadamente a população em seus diversos dilemas, em seus diversos interesses, nas suas interdependências. Hoje, por conta do fisiologismo dos partidos, nós temos que as representações são bastante questionáveis, a legitimidade delas. Provavelmente, eu apostaria que a representação política do presidente da Comissão de Direitos Humanos neste momento, ela é sobre-representada, é desproporcional à quantidade de brasileiros que pensam como ele. Mas por que ele está lá? Por fisiologismo político. Alguém abriu mão daquele espaço, né? Exatamente, né? Então, por isso que eu vejo tão importante nós aperfeiçoarmos o sistema democrático, que ele poderia funcionar como uma verdadeira... O parlamento deveria poder funcionar como uma verdadeira caixa de ressonância de diversos interesses, de diversas visões do mundo, cada um tendo seu lugar, porém em um processo de negociação complexa, de interdependências, cada um tendo que abrir mão de alguma coisa, dando direitos para as pessoas, por exemplo, em termos religiosos, que cada uma tenha a sua religião, mas sem pretender impor suas visões religiosas a outros, né? Digamos, este passo nós precisamos dar. Eu aposto que este movimento que estamos vendo agora possa ser pedagógico neste sentido. Por um lado, a população experimentou que ela pode sair à rua, que é legítimo fazer isto. E que sair às ruas, as ações aparecem, né? E aí está o segundo aprendizado. Agora está constatando que os políticos se mexem. Agora faltaria que constatar que os políticos se mexem na direção certa. Nelson, o Luciano coloca aí, né, ou seja, essas demandas estão postas, mas alguém precisa tocar de fato essas demandas. O que eu queria te questionar é o seguinte: o nosso modelo político, de organização da política, ele ainda tem muito forte os rastros coloniais?
Olha, Carlos, eu vejo que a gente está superando isso, né? Eu acho que esse conjunto de manifestações que aconteceram agora no outono brasileiro, ele demonstra que estamos superando esse colonialismo, esse rastro que foi muito forte até talvez aí os anos 70, 80 no Brasil, né? E que na medida em que a democracia foi sendo restaurada e a gente passa esse período e a gente vai superando isso. Eu acho que a nossa democracia e as manifestações que estão se desenvolvendo no Brasil estão muito vinculadas com o que está acontecendo na crise do capitalismo europeu, né, onde a juventude iniciou um processo, né, em alguns países como a Espanha, a Itália, Portugal, a juventude foi lá, fez um grande movimento, né, e hoje os sindicatos começam a liderar o processo também de uma forma mais efetiva, exatamente porque a crise do capitalismo não dá outra alternativa senão os trabalhadores também se organizarem, né? Então a gente tem aí uma situação de âmbito mundial onde o capitalismo está em crise e que fez exatamente com que a juventude brasileira também entrasse nesse processo, né? Então quem começou o processo efetivamente foram os jovens. Foi o jovem paulistano, foi o jovem carioca, foi o jovem blumenauense, de Florianópolis, jovens de Curitiba que iniciaram isso. E na medida em que eles foram ganhando as ruas, outros setores, inclusive os trabalhadores, idosos, vários outros setores, vieram aglutinar isso exatamente nesse processo pedagógico, né? Quer dizer, começaram a perceber que a massa, a população na rua, estremece o poder, né? Quer dizer, o grito vem para a rua, o povo unido jamais será vencido, isso ecoou no Congresso de uma forma tal que já o Renan Calheiros fala imediatamente: vamos aprovar uma lei que torne o passe livre para os estudantes, né? A presidenta vem com as ações no sentido de fazer uma reforma política, no sentido de mostrar que há uma preocupação, prefeitos baixando o valor da passagem. Então veja que esse processo pedagógico levou, num primeiro momento, a juventude, e hoje nós temos trabalhadores, temos homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, que estão vendo nesse processo pedagógico, nesse processo de participação, a possibilidade de chacoalhar toda a nossa representação política. Isso, sem dúvida, é um avanço para a nossa democracia, né? Eu acho que o Brasil cresce com isso e se enquadra mais efetivamente dentro de uma globalização, dentro de uma lógica, dentro de uma internacionalização, aonde essa perspectiva mais de colonialismo, mais atrasada, fica efetivamente enterrada, né? Eu acho que a nossa democracia tende a avançar mais e mais e deixar esses resquícios ainda mais sepultados, mais enterrados. Luciano, agora os governos, né, tiraram da cartola ações, né? Como é que de repente fica tudo tão rápido? O movimento deu certo, né? Vamos ver se deu certo, porque há um perigo de que esse movimento rápido seja um esforço de autopreservação da classe política e não de uma revisão realmente profunda e não realmente atender aquilo que está sendo colocado de diversas formas pela população. Eu tenho uma certa suspeita. Sempre está o perigo de que se queira mudar alguma coisa para que nada mude no fundo, né? Uma reforma política implica uma discussão ampla, são várias coisas que tem que ver, os partidos precisam se reformar, não apenas uma lei. Então, eu tenho um quê de desconfiança nessa resposta rápida, né? Por causa disto que falei, da autopreservação da classe. Você tem desconfiança também, não? Veja, essa tentativa de fazer uma reforma política rápida, como é a proposta da presidenta, é praticamente inviável, porque para que ela possa valer para o ano que vem, ela tem que estar pronta até o dia 3 de outubro desse ano. E julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, 3 meses e pouco, não se tem tempo hábil para fazer uma reforma política que já vem há anos e anos se arrastando, né? Novamente, então, eu reafirmo, essa tirada da cartola, da forma como foi feita pela presidente Dilma, é muito mais uma estratégia de marketing do que propriamente de ação, né? Eu tendo a concordar muito mais do que os políticos do parlamento estão tentando fazer no âmbito nacional,
federal, estadual e municipal, no sentido de fazer leis, por exemplo, essa do passe livre para os estudantes, né, e outras pequenas ações que os governos estaduais e municipais tenderão a fazer a partir do movimento. Mas essa da reforma política, ela vem, muito bem falado pelo Luciano, né, pelo professor Luciano, ela vem para... como uma auto-reformulação dos políticos, mas que para esse ano eu acho que não vinga. Acho que nós não vamos conseguir ter, já para as eleições do ano que vem, essa reforma viabilizada. Setores mais conservadores vão segurar para que seja feito de uma forma bem mais lenta, com mais conversa, e não a toque de caixa como foi proposto pela presidenta Dilma. Então tá, quero agradecer aqui a presença do professor Nelson Garcia, quero agradecer a presença do professor Luciano Floriti, é sempre muito esclarecedor e o momento precisa de fato desses esclarecimentos. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença, né, dos professores Nelson Garcia, do Luciano Floriti, que fizeram uma análise sobre as medidas que os governos estão tomando depois das manifestações populares. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.